Esta é a mais alta estação do Brasil, a PY2 Juliette Hotel, a 1.820 metros no cimo da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Se não é vero, é bem trovato. Se não for verdade, é bem provável. Alguém escuta 2 Juliette Hotel? Ô rapaz, eu já ganhei meu dia hoje. É PY1 November Alpha, aqui contestando o seu chamado geral, em 7.097, meu irmão Sérgio. E eu saí do cinema emocionado em lágrimas, porque naquele tempo os jovens se emocionavam. E eu disse, eu quero ser radioamador. A minha avó, vendo que eu estava entusiasmado com o radioamador, comprou esse rádio aí, você viu, o S40B, para que eu começasse a corujar em AM, porque naquela época, nos anos 60, início dos anos 60, praticamente não tinha SSB, para começar a corujar os radioamadores e me entusiasmar. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiz o primeiro exame, fiz o exame para a classe B, e já me tornei radioamador. Um fato que me marcou muito no radioamadorismo, quando Angola se tornou um país independente, era uma colônia de Portugal, e um grupo de pessoas entraram no barco e simplesmente se atiraram no mar para chegar, atravessar o oceano e chegar aqui no Brasil. Só que ninguém era marinheiro, ninguém tinha experiência e simplesmente se aventuraram no barco. E quando chegou no meio do oceano, eles perceberam que eles estavam perdidos. E aí começaram a pedir socorro no barco para que a Marinha Brasileira pudesse chegar até eles para poder resgatá-los. E eu fui um dos radioamadores que ouviu o pedido de socorro deles e imediatamente se formou uma rede aqui no Brasil de radioamadores que passaram a manter um contato 24 horas com eles, se revezando, para que eles soubessem que estavam em contato com alguém que ia providenciar o salvamento deles. E através do contato, através do rádio, usando radiogoniometria, navios da Marinha, puderam chegar a esse barco e resgatá-los e trazer até o Brasil. E eles nos deram uma belíssima homenagem, isso foi uma coisa muito emocionante. Hoje não se fala mais nisso, mas continua em vigor. Existe lei a respeito do que eu vou falar. Os radioamadores constituem reserva das Forças Armadas e pode ser convocado para prestar serviço nas Forças Armadas em 3 situações. Em caso de guerra, isso pode acontecer hoje. Se o Brasil entrar em guerra, toda a rede pode ser convocada ou individualmente. Segundo caso, em caso de calamidade pública, quando tudo se falha, às vezes só existe o radioamadorismo em determinadas situações para poder fazer chegar a comunicação. Isso é muito importante. E mais, o terceiro, então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, em caso de grande convulsão social, pública, também os radioamadores podem ser convocados para prestar serviço. Então o serviço radioamadorístico nessas emergências continua inestimável, imprescindível, e não existe substituto para os radioamadores nessas circunstâncias. Por exemplo, se você pegar o seu celular agora e ligar para o Japão, agora aqui de casa, você vai falar com o Japão, não vai? Nos Estados Unidos, onde você quiser. Só que tem um pequeno problema, pois você não tem a mínima ideia por onde isso vai. Agora, se eu falar com um rádio desse, com o Japão, eu olho ali para o meu quintal aqui, vejo aquela antena ali, inclusive eu posso olhar aquela antena, uma das antenas que eu fiz com as minhas mãos ali, e sei que a minha voz está saindo aqui do meu quintal, está por reflexão, ela está atravessando o mundo, e lá está caindo na antena de um radioamador japonês, e ele está me ouvindo, e ele também está falando comigo. Essa sensação de que você participa do processo, que é daqui da sua casa ali, do quintal, que está saindo a sua voz, e está atravessando o mundo. Essa sensação de você participar do processo, é uma coisa inesquecível e um sentimento que não pode ser substituído por um telefone celular. Isso é uma sensação, mas é um sentimento de plenitude, de que você participa de um processo e que você está inserido nele. É você participar do processo de uma ponta a outra.